Fala pessoal do ensino médio da Escola Martim de Haro, professor Aldemir, professor de Geografia, e eu estou entrando em contato com vocês para a nossa primeira aula não presencial, aula online, é, e o professor gostaria de deixar algumas recomendações em relação a essa aula online para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês organizassem uma rotina de estudo para que vocês não deixem as atividades acumular. Em segundo lugar, para que vocês acompanhem e postem as atividades realizadas lá na plataforma do Google, de maneira que o professor não tem memória no celular o suficiente para receber as atividades no privado do WhatsApp. Então eu peço essa colaboração de vocês. Em relação às nossas aulas de hoje, para o primeiro ano do ensino médio nós vamos dar continuidade ao conteúdo de cartografia. Então é bem importante que vocês utilizem o caderno no momento que forem assistir esta videoaula. Segundo ano, nós daremos continuidade ao conteúdo de urbanização e o crescimento populacional no Brasil. E o terceiro ano, nós daremos continuidade ao conteúdo da globalização. As 4 fases principais da globalização, para que na próxima aula nós consigamos entrar, então, nas fases do capitalismo. Desejo a vocês uma boa rotina de estudos, que vocês consigam produzir essas atividades de maneira tranquila e um forte abraço. Muito bem, galera, como o professor falou para vocês, então, a nossa aula de hoje ela está relacionada à população brasileira, principalmente no que diz respeito àquilo que nós já vimos em sala de aula, que nós estamos estudando a formação do território brasileiro, o processo do crescimento populacional e o processo de urbanização. Então, o tema da nossa aula de hoje é a urbanização brasileira e o professor vai passar aqui para vocês alguns aspectos deste processo de urbanização. Bem importante nós observarmos e analisar esse gráfico, que ele vai nos mostrar a evolução da população urbana em relação à população rural dentro do território brasileiro. Observem que em 1940 nós tínhamos 31% da população que vivia no meio urbano e 69% viviam no meio rural. Em 2006, portanto, 83% da população, mais de 83%, vivem dentro do meio urbano e 16,7% no meio rural. Então, observem a evolução da população urbana em relação à população rural. Isso aconteceu devido a todos aqueles fatores que o professor já citou para vocês, e o fator principal foi a evolução tecnológica dentro da questão do capitalismo, principalmente no que se refere ao êxodo rural, onde as pessoas em massa migravam lá do meio rural para o meio urbano. Observando isso, nós vamos colocar alguns pontos que levaram então esse aumento das cidades, do número de cidades em relação ao meio rural. Primeiro, a urbanização e o crescimento populacional em relação ao rural, ele tomou termos proporcionais tão grandes em decorrência do grande deslocamento da população do campo para as cidades, que é o chamado êxodo rural. Isso aconteceu especialmente entre 1950 e 1990. E na década de 1940, então, houve o aumento do número das cidades. O intenso crescimento populacional, ele foi conhecido então por uma ampliação na sua área, que esse espaço que antes era apenas natural, ele foi se transformando num espaço geográfico com a alteração humana. Atualmente, então, uma curiosidade que o professor traz para vocês na aula de hoje as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e a cidade. Então, observem que dentro do espaço rural, há alguns anos atrás, nós não conseguíamos ter acesso a noticiários, a propagandas transmitidas pela TV,
um dos primeiros meios de comunicação que chegou no meio rural foi o rádio. E hoje não, hoje com o avanço tecnológico, com a questão da globalização, nós já conseguimos ter acesso inclusive à internet dentro desse meio rural. É importante nós lembrarmos que o espaço rural e o espaço urbano, eles se complementam. Um não vive sem o outro. Nós do meio urbano necessitamos do meio rural para que a produção de alimentos aconteça e ela chegue até a nossa mesa. E o meio rural necessita do meio urbano, porque o meio rural não apenas vai produzir, mas ele precisa ter eh, fregueses para que comprem o produto que lá ele produz. Então, um espaço depende do outro. Em relação a diferenças entre as atividades desenvolvidas no campo e na cidade, nós vamos observar que no espaço rural nós vamos ter principalmente as atividades do setor primário. É importante nós lembrarmos que o setor primário nós estamos falando da agropecuária, a questão do extrativismo. E no espaço urbano nós vamos ter as atividades do setor secundário. Então, lembrando que o setor secundário são as indústrias e o setor terciário. O setor terciário é o comércio. Então, nós vamos fazer essa divisão para que fique mais fácil de nós compreendermos. O espaço rural está significado dentro das atividades primárias, a questão da agropecuária, e o espaço urbano, setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio. Pois bem, aqui o professor trouxe para vocês observarem na nossa videoaula esta imagem aonde em 1940, por exemplo, nós não conseguíamos observar um recurso moderno num lugar tão distante das grandes capitais. Tudo bem que hoje, se nós formos analisar, uma antena parabólica ela já não é tão moderna assim. Mas se nós formos analisar a evolução dos tempos, quando chegou essa antena no meio rural, ela fazia sucesso, pois as pessoas não tinham acesso a uma TV de qualidade e através deste recurso elas puderam então estar dentro, conectados em noticiários, em programas de entretenimento, entre outros. Dando prosseguimento à nossa videoaula de hoje sobre urbanização e principalmente sobre a urbanização brasileira, é preciso que nós consigamos definir alguns conceitos. Primeiro, nós precisamos definir o que é uma cidade. Ela, por excelência, ela é o lugar do poder administrativo. É na cidade que vai se concentrar os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Dentro desse poder administrativo, dentro da cidade, nós vamos ter um sistema econômico, nós vamos encontrar um sistema social e também um sistema político. Então, bem importante que nós saibamos a definição do conceito de cidade. Aqui o professor organizou para vocês um pequeno esquema em relação ao êxodo rural e à urbanização. Percebam que o êxodo rural foi o quê? O intenso deslocamento da população do campo para as cidades em um curto espaço de tempo, mas várias pessoas. Essa expansão das grandes propriedades rurais, pois a partir do momento que as pessoas deixavam o meio rural, foi se expandindo essas propriedades. Dentro do processo de urbanização no Brasil, foi consequência da modernização. Então, o professor explicou isso em sala de aula para vocês. O trabalho que antes era manufaturado, era feito à mão, ele deixou de ser manufaturado e se tornou um trabalho manufaturado, que é através das máquinas. Então, se eu precisava lá de 40 funcionários para fazer um serviço dentro da minha propriedade rural, com a questão das máquinas, hoje talvez eu precise de um ou dois funcionários que saibam manusear essa máquina. Aí eu já teria 38 pessoas que não teriam emprego
essas 38 pessoas tiveram que buscar oportunidades dentro do meio urbano, dentro das cidades. Prosseguindo então, o professor vai passar para vocês alguns aspectos bem importantes. Com o processo de urbanização, nós vamos ver que o crescimento das cidades ele aconteceu de forma muito rápida. E foi a partir desse crescimento muito rápido do êxodo rural que surgiram, por exemplo, as favelas e os cortiços, né? Pessoas vindo para a cidade em busca de oportunidades, chegando nessas cidades que não estavam preparadas estruturalmente falando para recebê-las, e as pessoas acabavam então eh, construindo aonde conseguiam, geralmente em áreas de risco. Então, apesar de serem muito comum nas grandes cidades, as favelas também existem nos municípios menores. Então, são necessários, dentro deste conceito de urbanização, são necessários projetos para valorizar as pessoas que estão nessas comunidades. Então, esporte, cultura, educação, tudo isso faz parte do processo de crescimento populacional do Brasil. Aqui o professor trouxe uma curiosidade para vocês, quando nós falamos em urbanização. No Brasil, nós vamos lembrar bastante das favelas. Nós pegarmos Rio de Janeiro e São Paulo, onde concentra o maior número de favelas, nós vamos observar que a favela é caracterizada por uma aglomeração de habitações, na sua maioria construída precariamente. Então, dentro dessas comunidades, existem pessoas que provavelmente tiveram que deixar o meio rural, vieram para o meio urbano em busca de novas oportunidades. Outro esqueminha para que vocês consigam observar na nossa aula, a questão da urbanização. Quando nós falamos de urbanização, nós vamos ter que falar de três conceitos básicos: as metrópoles, as megalópolis e as cidades globais. Então, esse processo de metropolização foi marcado por um processo de formação de grandes cidades. As grandes cidades seriam as metrópoles. Essas metrópoles são centros de comando da economia e da política e também das atividades culturais e de pesquisa. Então, a formação dessas cidades ela é uma característica do processo de urbanização em todos os países subdesenvolvidos, onde a atividade econômica ela acaba geralmente se concentrando em alguns espaços, em algumas cidades restritas. Aí aqui o professor trouxe alguns exemplos de metrópoles, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Então nós temos a área aqui mais densamente urbanizada do Brasil, ou seja, é onde se concentra 25% da população brasileira, estão concentradas cerca de 60% da produção industrial do país dentro destes dois estados, destas duas cidades. Com o aumento da população urbana, nós vamos ter os pontos positivos desse processo de urbanização e os pontos negativos. Um dos pontos negativos que o professor traz aqui para vocês é a violência, né? Quando nós falamos de violência, ela é um dos pontos negativos do processo de urbanização. Podem observar que os grandes centros urbanos são aqueles que apresentam os maiores índices de violência. Para finalizar, galera, o professor trouxe aqui uma curiosidade para vocês em relação às taxas de homicídio por faixa etária no Brasil. Esse mapa ele não é atual, ele é de 2006, mas observem que dentro do crescimento populacional do Brasil, as taxas de homicídio, as taxas de violência, elas cresceram bastante no que se refere a 1994 em relação a 2004. Muito disso se deve em relação ao número elevado da população no meio urbano. Como último conceito, o professor vai deixar aqui para vocês o tema da nossa próxima aula, que são as redes urbanas, que são sistemas integrados de cidades através do transporte e da comunicação.
Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar sobre metrópole, megalópole e cidades globais. O professor espera que vocês tenham um bom restante de semana, que vocês consigam organizar a rotina de estudo de vocês. E o professor quer deixar a vocês um grande abraço e um desejo de sucesso nos estudos de vocês.